canal Pedala Guria. Hoje eu vou falar para vocês um pouquinho da minha experiência sobre bike pronta e bike montada, tá? Bom, como vocês bem sabem que eu falei em alguns vídeos anteriormente, a minha bicicleta, a minha mountain bike, ela é uma bicicleta que basicamente ela inteira ela é da China. Ela tem apenas a suspensão, as rodas e os pneus que foram realmente comprados no Brasil. O resto é tudo do AliExpress, tudo peça comprada na China, que eu demorei bastante tempo para conseguir comprá-las, tá? Bom, qual que é a minha experiência a respeito? Eu vou contar da minha Speed. A minha primeira Speed eu comprei usada, eu queria muito uma Speed pra... Tava essa época de chuva, essa época de muita terra, de poeirão, não é bacana andar na terra, por conta de crises de alergia, entre outras. Então eu preferi uma Speed justamente por conta disso. E por conta também, né, gente, que se é um dia que você precisa de um pedal mais rápido, a Speed ela é melhor, porque você não vai ter tanta sujeira, você não vai ter tanta adversidade quanto na mountain bike, certo? E aí eu fui lá, comprei essa Speed, era uma Speed usada e muito boa, a bicicleta muito boa mesmo, principalmente pensando que eu era iniciante na parte do ciclismo de asfalto e eu tava muito feliz, só que aquilo me dava uma dor nas costas gigantesca e não conseguia fazer regulagem nenhuma nela que melhorasse a minha dor. E aí então eu fui até a minha cidade vizinha, dei a minha bicicleta de entrada e comprei uma bicicleta, uma Speed nova, montada, zero, tá? Na minha bicicleta anterior, a minha usada, eu já tinha trocado o pé de vela dela e já tinha trocado a ferradura, que é o freio V-brake, tá? E eu tinha colocado já um grupo bem à frente, bem avançado, e tava uma bicicleta muito top. O problema é que ela estava muito desconfortável e eu não conseguia encontrar onde que estava o erro, né? E aí eu fui lá e peguei uma Caloi Racing, já montada, toda com grupo Tiagra, e dei a minha de entrada e já trouxe essa bicicleta pra cá. Fiquei muito feliz no primeiro dia porque não tive aquelas dores que a outra bicicleta me dava. Só que conforme eu fui pedalando, eu fui sentindo a necessidade de trocar algumas coisas. A primeira coisa que não me agradava nela era o quadro. O quadro dela não me deixava muito feliz, porque era um quadro que, querendo ou não, ainda estava grande, não é um quadro que eu achasse bonito, o design dela não era do estilo que eu gostava. Ah, mas você tá pensando só em beleza. Não tô pensando só em beleza não, tá, gente? Eu tô pensando na parte aí da geometria, que a geometria não me agradava. E aí, depois de um certo tempo, eu juntei um pouquinho de dinheiro e comprei um quadro da Trust, que é da mesma marca da minha mountain bike, que é um quadro chinês. Eu consegui um representante aqui no Brasil e eu comprei dele esse quadro. E só de eu ter trocado o quadro, a bicicleta já é outra. Já é outra bicicleta e, nossa, já me deixou muito feliz. Ainda tem algumas coisas nela que eu tenho muita vontade de trocar. Eu só não vou trocar por agora, porque como eu não tô andando tanto de Speed, não tem tanta necessidade de eu trocar por agora as peças. Eu prefiro investir em alguma coisa que eu tenha necessidade na minha outra bicicleta do que investir numa bicicleta que eu não tô usando tanto, certo? E o que eu aprendi nessa história de ter comprado essa bicicleta já pronta? Eu aprendi que se eu tivesse ficado com aquela primeira bicicleta, aquela que tava com o quadro grande, se eu tivesse ficado aguentando mais um pouquinho com ela, juntasse um pouquinho mais de grana e comprasse um quadro menor, eu não teria gasto tanto. Porque eu já tinha começado a investir naquela bicicleta e o que faltava para mim, na verdade, dela era só o quadro. E aí, por conta disso, eu comprei uma outra bicicleta pensando no meu conforto e eu não tive esse retorno. Então, eu me arrependi
de ter comprado a bike montada. O gasto que eu tive com essa bicicleta dava para eu ter montado a bicicleta minha do meu jeito, uma Speed do meu jeito, com peça possivelmente bem melhor do que as peças que vieram nessa Speed, tá? A minha mountain bike, gente, ela foi feita desse jeito também. Inicialmente, eu tava lá com um quadrinho velho, eu vou já iniciar quando eu entrei com o meu quadro da First. Meu quadro da First, gente, era um quadro feminino, um quadro muito bom, muito bonito, gostava muito. Só que entra aquela parte da geometria. Aquele quadro tinha geometria para passeio. E eu estava começando a pensar em competir. Então, ela não tinha uma geometria boa para eu entrar em competição, certo? Então, eu fui melhorando as peças e os componentes dela. E por último, eu troquei o quadro. Coloquei aí um quadro de carbono, um quadro Trust, também não é OEM. OEM é quando é cópia, é quando é réplica. A Trust chinesa, ela é fabricação própria, então não é considerada OEM, tá? Ela é o Trust mesmo, é uma marca, não é cópia dessa marca, certo? E é uma bicicleta muito boa, tem lá seus prós, tem seus contras, eu vou falar sobre isso num vídeo mais pra frente. E é uma bicicleta que, tipo, a geometria dela é sensacional. A parte da geometria dela é muito boa. Eu troquei essa parte por não pensando somente no peso da bicicleta. Até porque a minha First, ela tava pesando 11 quilos. Então, por ser alumínio, ela não era uma bicicleta pesada, né? E quando eu troquei para minha atual, ela diminuiu 1 quilo apenas. Atualmente eu acho que ela deve pesar até mais do que isso, mais do que ela pesava na época, por conta que eu troquei o pneu, por conta que eu troquei alguns outros componentes que são um pouquinho mais pesados. E ela foi uma bike que eu fui aumentando, fui melhorando ela gradativamente, certo? Então eu comecei aí com essa 29, já comecei com ela já num grupo bom, comecei com ela num SLX de 10 velocidades, 20 no caso, que era 2 na frente. Logo em seguida eu tirei a segunda, eu fiquei com uma só na frente, 10 atrás. Depois, conforme eu fui sentindo a necessidade, eu aumentei para 11. Para agora, atualmente, eu tá usando o XT de 1/11. E isso foi gradativo, eu demorei cerca de 3 anos para chegar na bicicleta que eu tenho hoje, tá? E eu fui modificando ela conforme a minha necessidade. Se eu tivesse comprado ela pronta, ela montada, primeiro que eu não teria comprado porque eu não teria condição. Se eu tivesse comprado uma bicicleta com o dinheiro que eu tinha, gente, eu não teria trocado os componentes dela até hoje, porque possivelmente eu ia estar pagando ela ainda. Mas enfim, eu fui trocando de pouquinho em pouquinho os componentes e hoje a minha bicicleta, ela tá uma bicicleta muito boa. Tá uma bicicleta muito, muito boa. Tem algumas coisas que eu gostaria de melhorar? Sempre tem. A gente pode estar com a melhor bicicleta do planeta Terra, que sempre tem alguma coisa que a gente quer trocar, certo? Até porque tem algumas peças que apresentam desgaste natural do uso, né? E a gente precisa estar sempre trocando. Tem sempre aí um cassete, que às vezes o cassete gasta, você tem que trocar, porque ele não é eterno, essas peças não são eternas, elas não duram para a vida toda. A corrente tem que estar sempre trocando, a coroa na frente tem que estar sempre trocando, enfim. Essas peças aí são peças normais da gente acabar trocando. E às vezes, olhando lá no preço, por que eu tava com SLX de 11 e passei para XT de 11? Gente, porque a diferença na época era coisa de R$50. Por R$50 eu pegava uma peça melhor e mais durável. Aí eu ia pagar R$50 a menos? De jeito nenhum, ia pegar uma peça já boa, não é verdade? Enfim, a minha opinião é, se você tem dinheiro, se você tem condição de comprar uma bike boa, top de linha, vai lá e compra. Se você é do meu time, faça igual eu, vai modificando a bicicleta de vocês conforme a necessidade de vocês,
certinho? E ademais é apenas isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!